aprender sobre isso, entender algumas coisas importantes sobre a batalha espiritual. Pai, nós oramos a Ti essa noite, abrimos o nosso coração a Ti, somos muito gratos por aquilo que o Senhor já fez até aqui nesses 3 dias, como fomos tocados até aqui, como fomos renovados até aqui, como a nossa esperança em Ti se renova a cada dia, Pai. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós queremos demais, Senhor, da Tua presença, queremos mais da Tua presença, queremos mais do Teu amor, mais da Tua glória. Pai, que este lugar não seja um lugar natural, mas o Teu sobrenatural se revele em nós e através de nós esta noite, Pai. Em nome de Jesus, venha o Teu reino, venha o Teu reino, faz Tua vontade, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Toca-nos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Todo culto é para Ti, Senhor. Toda adoração é para Ti. Aleluia, nós Te adoramos, nós Te aplaudimos essa noite. Glória a Deus. Te adoramos, Pai. No silêncio tu estás.
em tua presença. Tu és a nossa prioridade, tu és o nosso amor maior, tu és, Senhor, tudo em nossa vida. Oh Espírito Santo, vem neste lugar. Oh Pai, fala conosco, Senhor, que nós possamos estar, como diz a canção, prontos a ouvir a tua voz, Senhor, que nós possamos te tocar, Senhor, que nós possamos te sentir, que nós não viemos aqui, Senhor, em vão. Nós viemos aqui, Senhor, para ter, Senhor amado, um encontro sobrenatural contigo, Senhor.
comigo. Se o mar eu submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Onde você está, Pai, nós oramos. Estamos na terceira noite desse propósito de, Oh, Deus. dentro do feriado de carnaval, de clamar, de orar, de buscar, de ser tocado por Ti, Senhor. Eu sei que o que de melhor nós vamos levar nesses 3 dias, nessas 3 noites, é aquela manifestação que o Senhor Sim, Paizinho. está vindo sobre nós e transformando algo em nós e melhorando algo em nós Sim, e Pai. permitindo que caiam dos nossos olhos as escamas, que saia da nossa mente toda a fortaleza, que nós possamos fluir nos dons, possamos fluir na Tua palavra, possamos fluir na Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bem, querido, pode sentar. Então, nessas 3 noites nós trabalhamos, vamos fechar hoje, trabalhamos 4 valores que nós carregamos, que nós mostramos aqui na nossa assembleia, os valores do Catch the Fire, os valores que Deus colocou no coração da igreja, os valores que trazem a essência do Evangelho, a intimidade e ouvir a voz de Deus na primeira noite. Como é importante nós termos intimidade com Deus. Intimidade é um relacionamento que vai além do acesso. Em muitos lugares você tem acesso às pessoas, mas não tem intimidade com elas. Bem? Até na igreja, às vezes, as pessoas têm acesso à igreja, têm acesso ao pastor para falar, para pedir oração, para pedir uma direção, mas não tem intimidade. Ou seja, não está intimamente conectado. Às vezes nós temos essa relação com Deus, e na primeira noite nós trabalhamos isso para quebrar essa ideia de simplesmente ter acesso. A Bíblia fala que o Senhor Jesus rasga o véu e nos dá acesso. Ele permite que a gente agora entre na presença de Deus. Mas nós não queremos isso, e Deus não quer só isso, Ele quer intimidade. Pai e Filho. E Jesus ensinou, e nós falamos, né? Quando vocês orarem, vocês vão dizer: Pai nosso que estás nos céus. Nós também entendemos, ainda na primeira noite, como é importante ouvir a voz de Deus. Jesus diz em João 5,19: eu faço o que eu estou vendo que o Pai está fazendo. Ou seja, há uma conexão de ouvir Deus e agir e andar em uma direção clara que Deus está nos dando. Não é só acesso, mais uma vez, não é só acessar as promessas de Deus, não é só acessar as bênçãos de Deus, mas é ouvir Deus, ouvir o Pai, para que como filho eu possa ser um filho útil dentro do processo do reino de Deus. Todo filho, toda filha de Deus precisa ouvir a voz de Deus para que possa então estar dentro do propósito de Deus. Deus quer fazer algo e às vezes nós queremos fazer outro algo. Deus quer ir pela esquerda, nós queremos ir pela direita. Deus quer ir pelo centro, nós queremos ir pela esquerda. E isso acontece porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Então Jesus diz que nós precisamos ouvir. E ontem nós trabalhamos algumas chaves, né? Como se aquietar para poder ouvir Deus, calar a nossa mente, para que a gente possa então ter esse tempo, esse momento, perceber Deus e fluir no seu Espírito. Ontem foi um momento um tempo especial. Eu acredito que para todos que estavam aqui, a presença de Deus se fez em nosso meio. Quando nós vimos o vídeo que Deus faz numa cidade, o que Deus fez em Almolonga, ontem todos viram aqui, os que estavam viram aquele vídeo do avivamento de Almolonga,
o que Deus faz. Isso é para ser empolgante. Isso é para empolgar as nossas vidas. E o que acontece? Aí nós entramos na noite de hoje, que é a nossa manifestação como igreja através do Espírito Santo, que é o quarto valor, que é o evangelismo através do Espírito Santo. Não é simplesmente a gente falar de um conhecimento que nós temos a respeito de Deus, mas é um evangelismo através do Espírito Santo. E o evangelismo através do Espírito Santo, ele se dá por meio do impacto espiritual que nós sofremos. Então, algumas vezes vocês vão notar que vocês são fortemente impactados pelo Espírito Santo, que vocês queimam na presença de Deus, que vocês sentem a glória de Deus, que vocês sentem o mover do Espírito dentro de vocês, mas vocês não sentem vontade de ir. Vocês não sentem vontade de evangelizar. Falta algo, falta quebrar alguma coisa. Alguma coisa em nós tem que ser quebrada para que a vontade de Deus se estabeleça através de nós. Jesus nos ensina isso. Jesus nos diz que nós precisamos então fazer algumas coisas, e nós vamos ver um pouquinho disso, falar um pouquinho disso essa noite, que é exatamente o quarto passo. A gente viu como ter intimidade, como ouvir Deus, como receber o amor de Deus na nossa vida, fluir no amor de Deus, e hoje nós precisamos entender e aprender como ir. Aquilo que te empolga, aquilo que te enche de alegria ontem à noite, não deveria te dar vontade de ir? Meu Deus, eu preciso ir, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso falar desse evangelho para as pessoas. Não deveria ser assim? Amém? Nós vamos ver Jesus no tanque de Betesda falando com uma mulher que ele nunca viu na vida, que ele fala com ela e acaba falando até para ela que ela tem um marido que não é o dela, e os outros 4 que ela teve também não era dela. E aqui, o que Jesus vem, ele traz um impacto. Então Jesus vem com intimidade, ele entra na vida daquela mulher, ele traz ela para um nível que vai além de conhecer. Jesus vem com o amor de Deus, ele não acusa aquela mulher, ele vem cercando ela com o amor de Deus. Jesus, então, ele vem trazendo aquilo que o Pai está falando a respeito dela. E sabe que aquela mulher, ela consegue ouvir Deus, ela consegue receber aquilo. E quando ela recebe aquilo, ela é impactada de tal maneira que ela já se levanta: eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou diante do Rei dos Reis, eu estou diante do Salvador, eu estou diante do Messias, eu preciso fazer alguma coisa. Então, em vez dela ficar ali pedindo que Jesus fizesse alguma coisa por ela, ela sai correndo, ela vai na cidade e ela vem com uma galera, ela vem com muitas pessoas. Ela diz: vem que eu vou mostrar para vocês Messias. Vem, você está entendendo? Uma pessoa que é impactada por Deus, ela quer levar Deus para as pessoas. Ela quer... Ontem nós vimos o John Arnault falando aqui, do Catch the Fire. Vocês observaram que ele fala no momento? Catch the Fire. Que nós temos um fogo do Espírito Santo e as pessoas têm que querer pegar esse fogo. Bem, pegar o fogo. Então as pessoas iam a Toronto em 94, quando aconteceu o avivamento. Por quê? Porque elas queriam catch the fire. Elas queriam pegar o fogo. Elas queriam aquele fogo. E por isso elas viajavam de vários lugares da terra para ir lá e pegar esse fogo. Aí o que elas faziam? Voltavam para casa e continuava a mesma coisa? Não, elas faziam spread the fire, que é espalhar o fogo. Elas espalhavam o fogo. E é por isso que chegou em nós, e é por isso que nós falamos e vimos tudo isso que Deus fez através do avivamento de Toronto. Então, amados, nós precisamos entender, não é só nós sermos tocados por Deus, mas o que acontece que nós não temos vontade de levar isso adiante. É como se houvesse uma parede, amém? É como se houvesse uma bola de ferro amarrada na nossa perna. Nós precisamos entender, aqui na mente a gente entende, amém? Marcos 16:15 diz o quê? Jesus falou para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera. Marcos capítulo 16, versículo 15. Está todo mundo aí? Amém. Eu fui muito rápido? Vamos de novo. Jesus falou para eles, para os discípulos:
No 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bem, primeira coisa que nós observamos aqui, assim, de maneira rápida, simples, é que a ordem de Jesus do ide, ela tem a ver com ação. Amém? Sabe quando eles vão gravar no filme lá, 1, 2, 3, ação? Já ouviu isso? Ação. Ação, então, nós começamos a nos mover. Nós entramos em ação. E quando nós entramos em ação, a gente sempre pensa que essas coisas, elas serão para nós. Não, ele diz, quando vocês entrarem em ação, quer dizer que vocês creem. E a mesma coisa que o Senhor falou para Ezequiel, se não me engano foi Ezequiel, ele disse, vai e fala para o povo. Se tu não falar, e eles perecerem, o sangue deles está nas tuas mãos. Se tu falar, e eles não aceitarem, o sangue deles está sobre eles. Mas se tu falar e eles acertarem, grande será o galardão às pessoas, ou seja, serão salvas, elas ouvirão, darão ouvido ao Senhor. É a mesma coisa, ele diz, cara, vão e preguem o evangelho. Quando vocês pregarem, quem crer vai ser salvo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem vai condenar? Nós? Não. Quem é que vai avaliar quem pode ser salvo ou não? Não é nós. Quem vai poder dizer, eu estou olhando a vida do fulano e eu avalio que ele isso, que ele aquilo, ou eu estou olhando para a igreja e estou vendo isso, ou eu estou olhando para o mundo e estou vendo aquilo, e por isso eu tomo tal decisão. Não, Jesus não disse, vocês decidirão a respeito das pessoas, da salvação, de como elas estão comigo. Jesus não diz, vocês podem avaliar se as pessoas estão bem ou não com Deus. Ele diz simplesmente, vão e preguem o evangelho. E o evangelho é a salvação em Cristo Jesus. Amém? 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 Isso é empolgante para ti? Amém. Salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Nós vamos notar dentro de nós aquilo que precisa ser quebrado quando algumas coisas importantes do reino de Deus já não nos tocam mais. Algumas coisas importantes como a salvação em Cristo Jesus. A salvação é algo tremendo para ti. É algo maravilhoso, Jesus voltando, nós sendo salvos. É bom isso. Amém? Amém? Maranata, que Jesus venha, que nós sejamos salvos. Isso tem que estar fervendo dentro de nós. Por quê? Porque aí os sinais vão acompanhar. Por causa das outras pessoas. O que Satanás não quer? Ele não quer ação na igreja. Porque o que faz a igreja forte? Não é ela ficar aqui orando. Ela precisa orar e agir. Vocês viram o Almolonga ontem, né? O avivamento em Almolonga, o avivamento em Toronto, teve ação, teve manifestação sobrenatural do Espírito Santo, teve jejum, teve oração na cidade, e depois teve evangelismo na rua, e depois teve construção de igrejas, e depois teve crescimento e tocando as empresas. Ou seja, as pessoas que são tocadas pelo Senhor, as pessoas que são salvas pelo Senhor, então elas se transformam em naturais evangelistas, ou seja, elas saem multiplicando aquilo que Jesus já fez, multiplicadores desse poder, multiplicadores desse amor de Deus. Isso é muito importante. Nós podemos estar chovendo no molhado, mas lembre-se, hoje é uma noite de libertação, amém? Amém. É uma noite de libertar as nossas vidas daquilo que nos impede de avançar em Cristo. Nós precisamos avançar. Amém. Jesus está dizendo, vão, ação, tem que ir. Nós temos a ação do aproveitamento. A ação do aproveitamento é: eu estou no meu trabalho, estou evangelizando. Eu estou num jantar com alguém e estou evangelizando. Esse é o trabalho do aproveitamento. Proposital, ser intencional é você jejuar, planejar e sair ação. Nós jejuamos porque amanhã nós vamos sair para a rua e nós vamos evangelizar, e nós vamos orar pela cidade, e nós vamos levantar nossas mãos. Nós jejuamos, nós nos preparamos, e agora nós vamos.
Nós sabemos que tem irmãos que estão longe da igreja, que estão com problema por causa do Covid, que estão com enfermidade em casa, estão cheios de problema. Nós vamos jejuar, nós vamos nos preparar e nós vamos. Isso é ser intencional. Esse plano intencional nos leva à presença de Deus de uma forma tremenda. Por quê? Porque o Espírito Santo, a partir do momento que nós começamos um propósito com Deus, eu estou me preparando para fazer algo no reino de Deus, eu estou me preparando para esse ID, eu quero ir e eu tenho uma agenda para ir, eu vou lá visitar o pastor Adão, então eu preciso levar algo de Deus para ele, para a casa dele, para a família dele, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ouvir Deus, porque eu não quero simplesmente chegar lá e falar para o Adão as mesmas coisas que a gente sempre fala. Não, eu quero chegar lá e abrir a minha boca e Deus sair de dentro de mim de tal forma que Ele não receba a mesma coisa, mas Ele receba algo mais. E eu quero que Ele faça isso por mim também. Eu vou lá visitar o meu pastor e eu vou jejuar e eu vou orar. Deus me dá algo tremendo para me levar para Ele. Porque nós levamos esse evangelho de uma maneira renovadora, transformadora entre nós. Entre nós. Vocês observaram que toda vez que eu faço um áudiozinho da manhã, aquele que eu boto lá no grupo, algumas vezes ele é muito empolgante, assim, ele é porque eu levantei para fazer aquele negócio. Eu orei e eu estou ali com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem, dá a ideia. O Espírito Santo, dá o tópico. E eu sento ali, e às vezes eu estou ali com o meu café, a minha tapioca, e eu vou começar o meu dia, e a minha tapioca esfria, meu café esfria, porque eu estou dentro de um propósito. Muitas pessoas são tocadas, muitas pessoas são motivadas naquele dia, sermos intencional. Então, o que acontece? O diabo não quer esse negócio. O espírito deste século não quer isso. As potestades, os principados, eles não querem isso. Eles querem produzir um céu de bronze sobre nossas vidas, que de maneira nenhuma nós tenhamos ânimo. Nós estamos sempre desanimados. E isso, esse desânimo, essa falta de força, essa falta de vontade, essa ocupação que nos deixa surdo, cego e mudo, ela é por quê? Porque nós nos afastamos do propósito. E de levar o evangelho às pessoas. Esse é o propósito da igreja. A igreja não existe para outra coisa. Ela só existe para ir e tocar as pessoas. Amém. E isso é maravilhoso. Agora eu tive o prazer de ir alguns dias ali em Charqueadas e pregar o evangelho e tocar as pessoas, e depois receber um WhatsApp de uma pessoa que diz: olha, tu tirou um trem de cima das minhas costas. E um cristão de mais de 20 anos, debaixo de uma pressão que ele não fazia ideia que o evangelho podia libertar. O evangelho cura, o evangelho liberta, o evangelho nos levanta, o evangelho nos motiva. Amém? A palavra de Deus diz que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Amém? E aqui o Senhor fala desses sinais que nos seguirão quando nós somos intencionais. Pega aí nossa primeira barreira para derrubar essa noite: a falta de intencionalidade no evangelho. É a primeira barreira. Nós nunca vamos ter os sinais, nós nunca vamos ter os demônios que estão, tipo assim, não tem mais demônio. Tem sim, eles estão lá escondidos, agindo na vida das pessoas, destruindo a vida das pessoas. Nós tivemos aqui pessoas que vieram de outra igreja, eram liderança até de adoração, de intercessão, chegaram aqui na hora que a gente começou a orar, caíram, cheio de demônio. Por quê? Porque pode estar dentro da igreja, está ali. Pensa que o diabo vai se importar de estar ali agindo na vida de uma pessoa? Não vai. Ele vai agir. O que liberta as pessoas é quando nós colocamos luz. Coloca luz, começa a buscar a glória de Deus, começa a orar, começa a tocar as pessoas, e aí tudo que tem de mal vai se revelar. Só que tem esse mal que nós estamos falando, é um espírito que paira sobre a nação, sobre a cidade, sobre a vida das pessoas, e ele traz essa apostasia. Mas a apostasia está longe do Senhor? Não. As pessoas podem estar dentro da igreja, entenderem o evangelho, sentirem alguma coisa de Deus, mas elas não conseguem. Você já teve um dia que você não conseguiu sair da cama, que você estava com aquela dor no corpo, um desânimo, como uma gripe forte? Sabe aquela gripe que te deixa
se arrastando, não quero nada. Às vezes a nossa fé está assim, ela está se arrastando, ela está geladona. Nós cremos, nós queremos, eu vou lá hoje, hoje estava bom, hoje eu senti um negócio, mas para que o propósito, né, do reino de Deus é que nós leve esse negócio aqui para a vida das pessoas. Então a primeira coisa que nós temos que quebrar é justamente essa falta de intencionalidade. Ou seja, qual é o espírito que está agindo? Estou dizendo que vocês estão endemoniados, que nós estamos tudo endemoniados. Não, estou dizendo que tem um espírito, a Bíblia diz que Jesus ensina, né, que alguns tipos de espíritos, de demônios, de castas de demônios, só saem com jejum e oração. Sabe por quê? Porque eles estão, é como Daniel orando 21 dias, e quando o anjo tenta descer com a sua resposta de oração, o que ele encontra? O céu fechado. O céu fechado. E aí o que ele faz? Ele olha para Daniel. Daniel está orando. E quando ele chega na presença de Daniel, ele diz assim: eu só cheguei aqui porque tu não parou de orar. Eu só cheguei aqui por quê? Porque tu continuou ali naquela direção. Eu preciso, eu quero, vem. E o Senhor, o anjo voltou, buscou Miguel, os anjos de guerra, abriram um buraco naquela potestade e desceram até Daniel. Nós precisamos entender que além desse mundo físico, além dessa estrutura que a gente vive aqui, de coisas, existe um céu espiritual, existe, né, a Bíblia fala, né, que a nossa luta, né, que está lá em Efésios 6, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Estão lá, eles estão batalhando. O diabo quer que nós sejamos uma igreja confusa. Ele quer tocar as pessoas por causa da geração em que nós vivemos. As pessoas, primeiro elas aprendem a não conhecer Deus e depois elas vêm para a igreja. Por isso a importância de cuidar das nossas crianças enquanto são pequenininhas, ensinar o Evangelho, injetar nelas o Espírito Santo, orar para que eles recebam o poder de Deus, para que elas cresçam e não tenha na cabeça delas uma ideia diferente do que servir a Deus. Eu preciso tocar as pessoas, eu tenho algo para derramar sobre a vida das pessoas. Nós precisamos, nós vimos aqui muitas crianças se tornarem adolescentes, jovens e aí? Nós precisamos entender isso, é noite de entender isso, é noite de nos libertarmos dessa fortaleza na mente, dessa parede que nos impede de avançar para a glória do Senhor. E quando nós quebramos toda a barreira espiritual, quando nós quebramos esse céu de bronze, quando nós nos levantamos como intercessores, é aquilo que a gente viu em Almolonga, as coisas começam a mudar, as coisas começam a acontecer num outro patamar. A batalha espiritual, ela é desleal quando nós falamos de Deus e de Satanás. Satanás, ele tem poder para tocar e bater na igreja e fazer tudo que ele faz. Por quê? Porque a igreja, ela fica longe de Deus, ela não está conectada com Deus. Ou seja, a igreja às vezes ela esquece que tem um exército espiritual, exército mesmo. Quando Eliseu está com um moço e ele sai da casa, o moço sai da casa e vê todo o exército, se eu não me engano é o exército da Assíria, cercando o lugar onde eles estão, centenas, milhares de soldados cercando, e o moço treme na base e diz assim: agora estamos mortos. E aí Eliseu diz assim: Senhor, abre os olhos do moço, ou seja, deixa ele ver além desse mundo físico. E aí ele enxerga um exército de anjos acima daqueles guerreiros que tocam aquele exército e eles ficam tudo cegos. Tem um exército espiritual, amém? Amém? Tem uma guerra espiritual acontecendo. Nós precisamos entender aonde nós estamos nessa guerra. Nós estamos num momento em que a humanidade vive o comentário político de todas as coisas. Todo mundo comenta sobre tudo, mas nós continuamos passivamente. Olha a nossa nação. Nós falamos de tudo que está errado nisso, naquilo, mas continuamos passivamente sendo levados como ovelhas para o matadouro, passivamente, como nação. Mas nós somos um problema, nós somos a pedra no sapato de Satanás,
Nós somos aqueles que podem acabar com a festa deles, seja onde for, seja nas vilas onde eles estão já preparando os novos drogados. Aquela galerinha pequena ali já está sendo treinada, capacitada para vender droga, para usar droga, para assaltar, para roubar, para fazer tudo que vocês possam imaginar. Eles estão sendo treinados, porque os filhos da luz são os filhos das trevas. São ávidos. Eles estão organizados. Mas os filhos da luz, nós precisamos parar e pensar, como é que está o nosso... a gente cansou de alguma coisa? Você cansa de alguma coisa? Então Jesus diz, venha a mim, todo que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar, ou seja, eu vou te renovar. Então o Senhor nos propõe uma estrutura sobrenatural e espiritual para nos fortalecer, para nos levantar, para nos empolgar. A gente vai, trabalha, cansa, cai cansado, e o Senhor vem, nos dá uma injeção de renovo, e a gente levanta e vai de novo, e mais um ano, mais 2 anos, mais 3 anos, e a gente vai desfalecendo, como foi com Elias. O Senhor vem, deu comida para Elias, o anjo serviu Elias por 3 dias, e depois ele levanta e vai de novo. Você entende isso? Amém? Amém? É espiritual. O Senhor está falando para nós. É vocês que precisam ir. Vocês precisam ir. Você só aprende a nadar dentro d'água. Você só pode ser um corredor se você correr. Você será um bom jogador de futebol se você jogar bola. Você será um bom torneiro mecânico se você trabalhar no torno. Não tem como a gente ser bom, não tem como a gente crescer, não tem como a gente aprender mais sobre aquilo que nós vamos fazer se não for fazendo. Senão a gente se torna um bom falador de coisas, né? A gente fala a respeito de um monte de coisa, mas quando diz então faz, não dá para fazer. Não consigo. Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Eu não consigo falar. Eu não consigo, eu entro em pânico. Todos esses sentimentos são de Deus? Quando nós estamos querendo falar do Evangelho para alguém e nós travamos, entramos em pânico, não conseguimos falar, isso é algo espiritual que vem de Deus? Isso vem de Deus? Não? Vem da onde? Se não vem do céu, vem do inferno, vem do mundo, vem da má influência de Satanás, onde as pessoas são treinadas para entender que elas só têm valor, elas só serão aceitas se elas tiverem um certo nível, elas serão importantes. Então, se você estudar na Bíblia, você vai ver que a maioria dos homens que foram usados, principalmente os 12 apóstolos, a maioria deles não tinha faculdade de teologia, não tinha grande experiência. A única coisa que eles souberam foi 3 anos andar com Jesus, e depois Jesus diz, vai que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Mas ele diz que vocês precisam ir. Bem, nós precisamos ir. Você pode pensar assim, o pastor está falando isso para que tenha mais gente na igreja. Não, gente, isso é o Evangelho. Isso é a palavra de Deus. Bem, e se eu não consigo, e aí você vai poder parar e pensar, cara, eu não consigo, então tem algo errado. Então tem algo errado, tem alguma força que está agindo na nossa vida, nas nossas famílias, sobre nós, que não vem do céu, que não é de Deus. Nós temos que estar empolgados para levar o Evangelho às pessoas. Bem, nós temos que estar empolgados para tocar nossa família, os nossos vizinhos, empolgados. Nós temos que dizer assim, alguém aqui pode levantar e falar uma palavra sobre salvação, e nós temos que estar com isso na ponta da língua. Claro, é óbvio, é certo que todos nós conseguimos sair agora e evangelizar esse bairro. Isso é o que o Senhor espera de nós. Sabe por que Ele espera isso de nós? Não é porque nós temos a capacidade de fazer, é porque Ele diz, não vos preocupeis com o que é a vez de falar, o Espírito que habita em vós falará por vós. Aleluia. Então nós olhamos muitas vezes pessoas que estudaram, que se organizaram para falar palavras bonitas e falar coisas bonitas, e nós ficamos temerosos, né? Eu não vou falar mal, fulano, viu, Beltrano, eu vi no Instagram, eu não tenho nada, eu não sei o que falar. E aí nós não conseguimos ir. Essa estrutura
na mente, ela sabe o que ela está te roubando? O que tem de mais precioso no reino, que é a tua experiência com Deus. As maiores experiências que eu tive com Deus até hoje foi fazendo. Não é que Deus quer que nós sejamos máquinas produtivas, não. É porque quando eu vou servir outra pessoa, eu preciso me entregar totalmente. Eu preciso, e ali Deus, Ele vem e cumpre aquela palavra que nós lemos. Eu vou mandar os milagres, o poder, a unção, a presença junto com vocês que estão indo. Na minha oração, na minha intimidade com Deus, eu tenho experiências incríveis. Mas quando eu oro, eu digo assim: Pai, eu gostaria de uma palavra para poder falar para as outras pessoas. Aí a experiência tem outro sabor. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo, e preste atenção no que eu vou falar agora, porque o Espírito Santo, né, fica soprando no nosso ouvido. Jesus fez isso, Ele deu a vida dele. E quando alguém disse para Jesus assim: quem sabe a gente para, quem sabe a gente dá um tempo, quem sabe a gente descansa, o que Jesus falou para ele? Meu Pai está trabalhando ainda, e eu também. E por que eu estou dizendo isso? Para colocar culpa nos nossos ombros? Não, eu estou dizendo isso por quê? Porque nós precisamos identificar o inimigo e podar, arrancar o seu poder. Bem, não adianta você ficar ouvindo a vida toda blá 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 blá. Eu estou há 10 anos falando aqui. 10 anos, blá 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 blá. Imagina, 10 anos falando. A minha voz, ela vai se esvaindo nesses 10 anos de tanto pregar e falar e pregar e falar. Quantas centenas de vezes eu já falei a mesma coisa? Quantas vezes nós tivemos esse tipo de mensagem de pregação? Porque não, a fé vem pelo ouvir. Mas aquele que ouve e tem fé, ele precisa agir. Oração. Se nós dividirmos, orar significa entrar em ação. Adoração, sempre denotando ação. Nós precisamos agir. É impossível que nós sejamos transformados sem ação. Agora, se nós não estamos conseguindo, e esse é o nosso ponto dessa noite, algo está errado no mundo espiritual. E nós vamos batalhar essa noite, amém? Nós vamos batalhar pelos nossos irmãos que não vieram aqui essa noite, porque eles estão lá. Eu não estou afim. Tem um problema. Tem outro problema. Tem aqui, tu vai dizer: o irmão está de má vontade. Queridos, nós precisamos entender que tem o mundo natural e o mundo espiritual. E a igreja está debaixo desse mundo espiritual. E qual é o ânimo espiritual que nos envolve? Qual é o ânimo espiritual? Eu queria estar aqui hoje à noite, eu queria fazer o louvor, eu quero estar pregando, então eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Tenho uma vontade. Ontem nós estávamos organizando o jantar de casais, e nós vamos fazer o jantar de casais. Nós já temos uma agenda em Teotônia para fazer um trabalho lá com casais de cura interior, de cura do coração, e nós vamos ter mais agendas, e porque eu quero, isso é a minha vida. Hoje eu estava falando com um empresário sobre negócio, e depois que nós conversamos, nós acabamos os dois de pé no escritório dele, orando um pelo outro. Ele orou por mim, eu orei por ele. A presença de Deus nos envolveu dentro da empresa dele, porque eu quero esse negócio, é isso que eu quero, essa é a minha intenção, essa é a minha vida. Eu preciso entender que há uma atmosfera espiritual que nos cerca. Bem, há uma atmosfera espiritual, mas que tipo de atmosfera está cercando a tua vida? Que tipo de vontade, de sentimento está fluindo no teu coração? Efésios capítulo 6, versículo 10, 6, 10. Paulo está ensinando ao povo de Éfeso, ele está mostrando para eles um caminho, ele está dando uma direção para esse povo, exatamente naquilo que nós estamos falando aqui. Nós precisamos entender algumas coisas para poder batalhar no Espírito. Existe um inimigo e você tem uma arma poderosa, amém?
Você está atirando para onde com essa arma? Será que ela não está enferrujada? Será que você não deixou a arma de lado só para que você ficasse então recebendo ou tendo uma vida passiva, né? Uma vida onde você, eu vou na igreja, eu dou a minha ajuda, né? Eu estou fazendo o que eu posso. Quem está fazendo o que pode, com certeza não consegue fazer a vontade de Deus. Presta atenção nisso. Se você pensa que está fazendo o que pode, eu faço o que eu posso, certamente você não está fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela não depende do que nós podemos, da nossa capacidade. Ela depende de nós estarmos disponíveis. Fazer o que Ele pode fazer. Amém? Eu quero fazer o que Deus pode fazer através de mim. E não o que eu posso. O que eu posso é pouco, limitado. Eu trabalho, eu cuido da igreja, eu tenho família. O que eu posso é pouco. Agora, o que Ele pode fazer, aí não tem limite. Ele pode amanhã, né, me arrancar daqui, me mandar para como Ele fez em 2017, fui para a África, depois fui para outros lugares. A oportunidade de levar o Evangelho para que as pessoas tocaram de alguma maneira é porque Ele pode, não é porque eu posso. Eu faço a minha parte, eu estou me preparando, eu estou cuidando da minha vida espiritual, eu estou buscando o conhecimento da palavra, eu estou buscando relacionamento com Deus, com os meus líderes, pessoas que possam estar me ajudando a andar nessa caminhada, mas eu não estou estribado na minha própria potência. Não, isso eu não consigo. De alguma maneira você diz, isso eu não consigo, você está dizendo para Deus, isso eu não quero. Bem, às vezes o nosso ânimo é esse, não dá para mim, não dá para mim, ou seja, não é isso que eu quero. E olha só, às vezes a gente diz, não dá para mim, e está dizendo para Deus assim, isso não é minha prioridade, isso não está em primeiro lugar na minha vida. E aonde é que está o milagre? Onde é que está o avivamento? Nos primeiros lugares. Que está disponível. E mais uma vez eu volto a falar para você entender. Muitas das coisas que nós nos tornamos, muitos dos sentimentos que se fortalecem dentro de nós, eles acontecem por causa da presença de Satanás, por causa do plano dele, por causa da forma como ele está agindo. O Evangelho tem que ser sobrenatural. Bem, a gente orar pelo enfermo e ele ficar curado na hora, mas isso tem que rasgar o céu. E quem é que rasga o céu? Somos nós? Não, nós oramos e o Senhor manda os seus anjos e eles vêm e rasgam o céu. E quando eles rasgam o céu, o poder de Deus desce, a glória de Deus desce, e a gente tem aquela nítida sensação da presença poderosa de Deus no nosso meio, incontrolável, poderosa, para que a gente saia pelas ruas e o Espírito Santo te diga, olha para aquele cara ali que está com dor de estômago. Meu amigo, está com dor de estômago? Isso como é que tu sabe? Não, Deus me falou, posso orar por ti. Isso assim, como assim Deus te falou? E é certo que você vai orar, e é certo que aquela pessoa vai chorar, e é certo que alguma coisa do coração dela vai ser revelada. Por quê? Porque é Deus que está fazendo. Mas o que é que nos impede? Vamos lá, Efésios 6:10 diz que, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Olha só, revestir da armadura de Deus, aqui está falando antes o que é, ali tem Paulo, o que ele faz? Ele pega uma armadura de um soldado romano depois e ele vai usando isso, porque era um período em que haviam soldados. Mas olha o que ele fala antes: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Te reveste disso, desse poder, dessa força, para que possais estar firmes contra. Diga comigo assim, contra. Faça como se você estivesse atacando alguém. Contra. Esse contra é violência, é força, é ânimo. Você está forte para ir contra as astutas ciladas do diabo.
Nós precisamos estar fortes. Nós temos um exemplo triste agora, que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então é um exemplo de dor, de sofrimento de uma nação que está lá com as suas armas se defendendo, mas eles sabem que a força que está vindo sobre eles é uma força devastadora, e a qualquer momento eles podem entrar, como já entraram, já tomaram tudo, entraram em Kiev, entraram na principal cidade, e eles sabem, é uma força que vem contra. Foram organizadas essas batalhas para que eles fossem vencidos, e a Ucrânia tem uma esperança que todo o mundo olhe para eles e envie um exército maior e mais poderoso para parar esses caras. É muito semelhante à nossa vida espiritual. Paulo está ensinando para o povo o seguinte: negócio é o seguinte, Satanás está fazendo ciladas astutas. Você consegue pensar comigo o que seria uma astuta cilada do diabo nesse tempo? Para ti, o que seria uma cilada de astúcia? O que seria uma cilada? Uma cilada seria alguém que olha, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Alguém que olha para a situação de uma igreja, alguém que congrega numa igreja, ela olha para a situação da igreja, isso em qualquer lugar, e ela diz assim: eu vou ficar aqui porque eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo, então eu vou ficar aqui na minha. E quando se mudar alguma coisa, eu me mexo, senão eu vou ficar aqui. Aí eu pergunto para você: vai mudar alguma coisa? Não vai. Porque essa mesma ideia Satanás vai botar no outro, e no outro, e no outro, e é assim que se neutraliza um exército. É assim, todo mundo pensando: não, eu não concordo com aquilo, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquela pessoa. Isso é uma das coisas. E isso causa também a pessoas saírem procurando um lugar ideal. Sabe por quê? Porque essas raízes vão crescendo dentro das pessoas. Nós pertencemos a uma igreja, depois fomos líderes, pastores numa outra igreja, depois saímos e fundamos o Rebanhar e somos parte de uma outra rede de igreja, e em cada um desses momentos haviam raízes que não podiam crescer, que teriam que ser arrancadas e jogadas fora, para que nós não trouxéssemos nenhum tipo de amargura ou de dor. A Bíblia diz que a raiz de amargura, ela vai dar fruto, ela vai crescer, ela vai virar uma árvore e ela vai dar fruto. E isso é uma das astutas ciladas do diabo. Ciladas que ele usa isso no relacionamento interpessoal, onde alguém acha que está melhor do que o outro, e isso é uma coisa, um prato de mão cheia para Satanás. Não, eu tenho mais experiência, porque eu conheço, porque isso é o certo, aquilo é o certo, e as pessoas se fecham em si mesmas e viram fortalezas. E aí, isso é uma das astutas ciladas do diabo, porque aí nós não conseguimos fazer fluir o reino de Deus e a sua justiça. Qual seria uma outra astuta cilada do diabo que você possa me dizer: ah, eu acho que isso é uma cilada do diabo? Você consegue pensar em alguma coisa? Você consegue pensar em alguma coisa que agora você está vendo? Uau, isso que eu vivi, isso que eu presenciei, agora eu consigo entender que isso é uma cilada. Isso é Satanás construindo como se fosse uma arapuca. Sabe quando um caçador coloca uma armadilha, ele não fica lá, né? Isso é uma cilada. O diabo tem colocado armadilhas ao longo do caminho, mas ele não está lá, só está a armadilha dele. E as pessoas, pum, vão lá e caem. Pum, vão lá e caem. Então, quais são as armadilhas que nós precisamos desmanchar, arrancar? Quais são as raízes dentro de nós que nós precisamos arrancar ou pedir a Deus? Na oração de hoje, na unção do óleo, o Senhor venha, o Senhor nos liberte, nos transforme, nos levante pelo fogo do Teu Espírito. Mas nós precisamos disso.
Se nós não acordarmos espiritualmente, nós vamos morrer. É como alguém que está em depressão, em cima de uma cama e não se alimenta, e não se move, e não se lava, e não troca de roupa, quando vê, está morto. E assim é a nossa espiritualidade. Se nós ficarmos estáticos, se nós ficarmos simplesmente sendo pessoas indo num lugar onde as pessoas falam de Deus e tocam musiquinhas, e elas oram e a gente se sente bem, nós não estamos desfrutando do reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça é transformação, é salvação, é misericórdia, é poder, é libertação. Isso é o reino de Deus. E esse reino, ele se multiplica através das pessoas. Nós sempre nos negamos a criar uma estrutura, a trabalhar um evangelho que fomentasse a presença das pessoas através de palavras mentirosas ou palavras enganadoras. Agora nós vamos fazer tal coisa e vocês vão ser abençoados. Agora vocês vão, sabe, estruturas que vão deixando as pessoas acorrentadas, e elas vão acorrentadas. E elas continuam na mesma vida. E a igreja não se desenvolve, e o avivamento não vem. Por quê? Porque ela não tem ação. Não importa se nós somos 20, 30, 40, 50 pessoas, nós precisamos ser uma igreja de ação, nós precisamos tocar. Porque quando nós vamos tocar, nós somos tocados. Você quer a presença de Deus na tua vida? Então você tem que tocar. Você tem que ir. Você precisa fazer. Você precisa espichar a sua mão e ir fazer. Não hoje tem muitas pessoas que dizem assim: eu vou ajudar, mas eu não tenho tempo, então eu vou dar aqui R$50. Não. Teu dinheiro não te traz experiência com Deus. O que traz experiência com Deus é você andar lá no meio do fogo com Ele. É você andar lá no meio da missão com Ele. Todo mundo vai ter então que se envolver? Sim. Todos foram chamados. Pedro, ele fala que nós vivemos o sacerdócio, né, de todos os santos. Todos nós, sacerdotes, reis e sacerdotes. Todos nós, sal para a terra, luz para o mundo. E essa noite nós vamos orar. E a nossa pauta de oração dessa noite é libertação. É libertação daquilo que nós temos sustentado. Você tem sustentado dentro de você uma fala, você tem sustentado dentro de você um modelo, você tem sustentado dentro de você uma canseira, um enfado, uma carga que você tem usado para justificar o fato de você não continuar avançando, o fato de você não ter tempo para servir no reino, cuidar de pessoas, levar o evangelho para as pessoas. Então cada um de nós precisa parar e olhar para isso. Você pode dizer assim: Deus sabe que eu tenho problema, eu tenho doença, eu tenho aquilo outro. Até o cego Bartimeu, quando ele viu que Jesus vinha à vida, ele sapateou, saltou, gritou, correu para que ele fosse curado. Nossa vida muda quando nós caminhamos na direção do Senhor. Nossa vida muda quando nós nos relacionamos com Ele. É tão bom tocar, cantar, pregar, orar como ontem, sentir a presença de Deus, mas não adianta nós sentirmos a presença de Deus como quem vai na sorveteria. Você vai todos os dias na sorveteria? Você come sorvete todos os dias? Você gosta de sorvete? Quem gosta de sorvete? É bom sorvete? É bom, né? Mas você vai todo dia na sorveteria? Você abre a geladeira de casa, está sempre lá cheia de sorvete? Não, né? Você faz isso esporadicamente. Isso te dá um prazer. Esse açúcar todo produz uma endorfina, uma alegria, né? Um prazer no teu corpo, mas depois você não vai ter mais isso. Às vezes a nossa vida espiritual é assim. A gente vem no culto de domingo como quem toma um sorvete e depois vai para casa e passa a semana toda sem nem pensar em sorvete, sem nem pensar naquela alegria, naquele refrigério que o sorvete te dá. Assim, muitas vezes é a presença de Deus na nossa vida. Mas por quê? Por quê? O que tem nos travado? O que tem nos impedido? Paulo diz: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O quê?
Você acredita nessa palavra? Você acredita nisso? Paulo diz: nada nos separará do amor de Deus. Amém? Como é que o amor de Deus se revela? Na transformação e na salvação das pessoas. Jesus não veio para criar uma estrutura de igreja onde as pessoas estão se sentindo bem, né? Não foi. Depois que Jesus passou 3 anos treinando os caras, ele treinou eles para quê? Orar pelas pessoas, curar as pessoas, pregar a salvação. A primeira palavra que Jesus fala é a mesma que João Batista fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então por que Jesus vem? Para que as pessoas sejam salvas. Agora presta atenção numa coisa: como é que aquelas pessoas conseguem passar as coisas mais terríveis que elas passaram? Ser perseguidas, apanharem. Vocês lembram que a gente estudou epístolas paulinas, né? Pessoas sendo maltratadas, apanhadas, jogadas na cadeia. Como é que elas conseguiram continuar levando o evangelho? Como? Por quê? Como se dá esse negócio? É por causa da presença contínua do Espírito Santo. Não é uma presença injeção. A gente veio aqui ontem, deu uma injeção, né? E você chegou em casa hoje, estava nesse mesmo Espírito? Estava rindo, se olhando no espelho e rindo, sentindo aquele fogo, uau, uau, uau. Não, porque a gente tem uma vida de tomar injeções espirituais e depois voltar para a realidade. E o pior, queridos, que na nossa realidade muitas vezes nós nos tornamos pessoas comuns, como qualquer pessoa lá do mundo, falando como as pessoas falam, esbravejando como elas esbravejam, vivendo como elas vivem. Nós precisamos amar a Deus na prática. Na teoria não muda, nós temos que amar na prática. Jesus falou: com a boca vocês me louvam, mas o coração está longe de mim. Não entenda isso como uma acusação. Isso é um realinhamento, é trazer de volta. A nossa responsabilidade é trazer para vocês uma realidade, e a responsabilidade de vocês é pegar esse negócio e entrar em ação. E vocês entrando em ação, vocês vão ver que os exércitos de Deus, o Espírito Santo, a presença de Deus vai começar a tocar vocês, o amor de Deus. Vocês vão começar a ter experiências incríveis com Deus, e a vontade de fazer vai aumentar. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Por acaso tem alguém aqui que no início da sua conversão, nos primeiros anos, que serviu, evangelizou, trabalhou na igreja, fez muito para Deus, teve esse desânimo lá no início? Não, né? Porque nós estávamos dentro. Agora, nesse tempo, o Senhor tem mostrado: há um céu de bronze, e nós precisamos passar a espada nesse céu de bronze. Nós fizemos isso em Arroio dos Ratos em 2008. Havia um céu de bronze. E o que nós fizemos? Daí o pastor Adão, a Vera, a pastora Cátia, que lembra, nós nos organizamos. Nós realizamos conferências. Nós tínhamos várias reuniões. Nós estávamos em ação. Reunimos as igrejas, fizemos um trabalho apostólico, trouxemos um trabalho profético, reunindo líderes do estado inteiro. Ação. E Deus veio e respondeu. As pessoas saíam daqui para ir no culto lá, saíam de Eldorado para ir no culto lá. Por quê? Porque Deus estava. Saíam de Charqueadas para ir no culto lá, porque Deus estava tocando, fazendo, liberando algo. Por quê? Porque nós estávamos em ação. E nós não devemos nos acostumar com a rotina da igreja, do evangelho. Eu já sei como é que é. Às vezes a gente vê pessoas chegando nova na igreja, né? Empolgada, né? Aí os mais velhos dizem assim: isso é normal no início, é assim mesmo. Cara, não é. Com Jesus a empolgação não acaba. Com Jesus não muda. O corpo fica velho, a gente cansa, fica com dor nas costas. Eu fico pregando, tocando, vou para lá, tenho que me sentar porque está doendo as costas. Mas o poder e a presença dele não muda, não diminui. Se diminui é porque nós não estamos conectados com Ele, e aí nós precisamos entender e lutar. Então não lute para
continuar longe, entre em guerra, lutar contra as astutas ciladas do diabo. Entra em guerra, meu velho. Começa a jejuar, começa a batalhar com a tua casa. Não admita, não tem para o diabo, não tem para Satanás, não tem para ele. Ele só vence quando a gente joga as armas no chão e fica ali parado. Elias passou por esse processo, jogou as armas e ficou chorando. Eu estou sozinho nessa. E Deus veio e falou com ele, tocou. Não, cara, não, tu não está sozinho. Tem muita gente também que está servindo, que está batalhando, que está nessa mesma. Então tu te levanta, eu vou te alimentar, eu vou te fortalecer. Te levanta e vai lá ungir rei, atravessa esse deserto, vai, o Senhor quer que tu vá. Por quê? Porque o Senhor quer que tu canse, o Senhor quer acabar com a tua vida? Não, o que acaba com a nossa vida são as centenas de horas que a gente trabalha e está sempre preocupado, e está sempre sofrendo, e está sempre correndo, e não desfruta do milagre. Deus quer fazer milagre nas nossas finanças, nas nossas empresas, na nossa cidade. Ele quer fazer milagres. Vocês viram, Molonga saía 4 caminhões por mês. Aí aquela palavra de 2 Crônicas que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu vou ouvir aqui do céu. E o que eu vou fazer? Eu vou tocar a sua terra. Eu vou sarar a tua terra. A Molonga, de 4 caminhões por mês, ela passou para 40, e é um número profético, 40 caminhões por semana de vegetais. Sai de uma região miserável para uma região próspera. Por quê? Porque as pessoas não tinham mais para onde se virar. Será que nós precisamos, amados, chegar num momento de miséria, de dor, de sofrimento, de distância de Deus, que nós venhamos a chegar nessa situação para poder reagir? Não precisa. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar a presença de Deus. Bem, você entende? Nós precisamos nos mover pelo plano de Deus, pelo querer de Deus, pela força de Deus. Deus, ele é extremamente profético. Nós vamos orar, nós vamos clamar e nós vamos pedir: Deus, o que na nossa vida é céu de bronze? O que na nossa vida precisa ser transformado? Queridos, preste atenção, o Espírito Santo, ele vai mostrando, ele vai falando ao nosso ouvido, ele vai falando ao nosso coração. Às vezes as pessoas falham conosco e a gente não consegue perdoá-las, a gente fica carregando essas pessoas. Então, isso é céu de bronze, libera essas pessoas. Às vezes você teve uma experiência traumática, ruim com a igreja. Às vezes alguém te criticou, astutas ciladas do diabo. Diga para o Senhor: eu quero rejeitar, eu quero que o Senhor acabe agora dentro de mim toda mentira, toda dor, toda mágoa, toda amargura, toda raiz de amargura que me impede de ser encorajado para o Evangelho. Que caia por terra em nome de Jesus. Que a manifestação do Espírito Santo seja suficiente para que nós possamos evangelizar essa cidade, essa região, para que se levante daqui homens, mulheres, jovens que possam viajar o mundo levando o Evangelho, tocando pessoas. Nós cremos e queremos isso. Não é tempo de parar, é tempo de avançar. Não é tempo de ficar em apostasia, não é tempo de dizer para Deus: eu não posso, eu não consigo. É tempo de dizer como Paulo:
Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. O que Ele diz que você pode, quando Ele diz vão pregar o Evangelho, é porque Ele vai nos ensinar a pregar o Evangelho. Quando Ele diz ore pelos enfermos, é porque Ele vai curar os enfermos. Não é para nós termos vergonha porque as pessoas não foram curadas, não é para nós termos vergonha porque as pessoas não foram tocadas. Ele vai tocar as pessoas através da tua vida. Creia nisso. Creia nisso. Aleluia. Te empolga, te motiva, te levanta. Abre a tua boca, Pai. Nós oramos nessa noite. Eu oro aqui pelo pastor Adão, a pastora Kátia. Coloque fogo nas mãos deles e comece neles a primeira obra, primeiro toque. Comece neles, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos pedindo, papai, que seja quebrada, Senhor, toda a estrutura, Senhor, na mente, no coração, em nome de Jesus. Levanta-nos, abre os nossos olhos espirituais, abre os olhos espirituais, enche com o Espírito Santo. A capacidade é do Senhor e agora flua através das mãos deles, Pai, para liberar algo tremendo. Agora, quando você for tocado, você vai dizer: é agora, Pai, eu quero receber agora. Não é a pessoa que está tocando você, é Deus que está saindo de dentro dele e dela e tocando você. Então creia, abra sua boca. Papai, eu oro em nome de Jesus. Agora, Senhor, toda a astuta cilada de Satanás, toda a obra que ele tem preparado para causar desânimo, para causar cegueira, para causar, Senhor, desvio do princípio do Evangelho, para causar distanciamento, Senhor, todo o céu de bronze, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora, que as obras do diabo sejam desfeitas, que essas ciladas sejam quebradas, que essas amarras sejam arrancadas, que o Senhor levante em nós um povo cheio do Teu Espírito Santo, zeloso de boas obras, prontos a fazer a tua vontade, pronto a tocar as nações, pronto para tocar o bairro, as famílias, as vidas. Em nome de Jesus, eu profetizo aqui, eu olho para os evangelistas, para os pastores, para os profetas, para os apóstolos que o Senhor levanta aqui, a geração que o Senhor levanta aqui, pessoas que orarão pelos enfermos e eles serão curados, pessoas que profetizarão, Senhor, profetizarão em teu nome e esse lugar será transformado em nome de Jesus. Receba isso sobre a tua vida, rejeite, declare com a tua boca: eu rejeito toda raiz de amargura, eu rejeito toda falta de perdão, eu rejeito toda ideia de que não dá, que eu não consigo, eu rejeito toda visão distorcida de que a culpa é do irmão, que a culpa é do pastor, que a culpa é da igreja, que a culpa é desse tempo. Não é Satanás que tem se movido com ciladas de astúcia para parar você que é poderoso em Deus. Você é uma arma letal em Deus para acabar com as obras do diabo, para salvar vidas, para tocar pessoas, para tocar em nome de Jesus no teu bairro, no teu trabalho, na tua cidade, em nome de Jesus. Receba isso, receba. Vem, Espírito Santo. Por esse momento nós te agradecemos. Levante sua mão e receba de Deus essa noite. Oh, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Quebra as estruturas do inferno em nome de Jesus. Espírito Santo, vem. Rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce lá na casa de cada um dos irmãos. Aqueles que não estão aqui, começa a destruir. Teus exércitos venham, teus exércitos poderosos venham. Não há nada impossível para o Senhor. O Senhor nos dará a cidade para a glória do seu nome. O Senhor nos dará os convertidos que se hão de entregar para a glória do teu nome. Aqui estão homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós te amamos e nós te aplaudimos essa noite.